Fala galera, vamos chegando aí. Esperando o pessoal ir entrando. Daqui a pouco estaremos aí com Salatiel de Camarão, grande mestre da cultura do forró de raiz. Vai chegando, galera. Estamos aqui em São Paulo, capital. Tá friozinho aqui. Salatiel vai chegando. Salatiel entrou, já vou convidá-lo para bater esse papo legal. Chamando o Salatiel. Tá chegando. E aí, meu cabra? E aí, poeta, tudo tranquilo? Tudo bom, meu querido? Tá no carro, é? Como é que tá a internet aí? Tá boa? Tá tranquilo. Tá dando Tá falhando um pouquinho tua chegada aí. pra você tá falhando, né? É, tá dando uns cortes. Mas você tá me ouvindo Tá o perfeitamente. local que eu tô. Você tem fone de ouvido aí, ô Salatiel? Ih, rapaz, eu deixei Talvez seja melhor, hein? Talvez pegue melhor. o fone de ouvido, né? Geralmente elimina sons externos, às vezes o fone tem microfone próprio, facilita. Pior que eu acho que os meus filhos devem ter Ah, fica feito uma tranquilo, visita aqui. só se tivesse. Bom, galera, vamos chegando aí. Hoje a gente tem o prazer de conversar com esse mestre da cultura popular aí, super pesquisador Salatiel de Camarão. O pessoal vai entrando e saindo da live, isso é normal, né? Então eu já vou adiantando quem é esse cabra bom. Salatiel, deixa eu fazer uma surpresa para você. Eu resolvi. Essa é a segunda live que eu faço ao vivo, né? A primeira foi com o Flavinho Lima, que é um cantor aqui que tocava com o Dominguinhos e tal. E aí eu Isso. resolvi fazer uma coisa que é uma pesquisa sobre o nome dos meus convidados. Aí eu pesquisei o nome Salatiel. Aí apareceu o seguinte aqui, olha só. Ele é um dos 7 arcanjos da Igreja Ortodoxa. Salatiel está sempre orando a Deus, olha que legal, e pelo bem, pela salvação e saúde das pessoas na terra. O anjo, Salatiel, é citado apenas no terceiro livro de Esdras, Evangelho Apócrifo, que não integra a Bíblia Católica. Eu achei muito legal fazer essa pesquisa e vou fazer com todos os meus convidados agora o significado do nome, que não necessariamente tem a ver com a pessoa, mas acho que por acaso, nesse caso, tem tudo a ver com você, né? É, a palavra Salatiel é uma palavra em aramaico, né? Que quer dizer aquele que traz a palavra. Então tem uma certa coincidência aí, né? Não coincidência, né? É, para Então vamos aqueles que têm conversar, ouvidos que querido. ouçam, né, como diz a história. Ih, tá falhando. Tá falhando, Diga né? lá. Não, eu tô dizendo como diz a história, né? O poeta disse, aquele que tiver ouvidos que ouça, né? Sim. Tá falhando um pouco, tem hora que não tô te ouvindo. Deixa eu sair Eu aqui acho que é a conexão aí, hein? se fica melhor a transmissão. A conexão tá falhando um pouco aí. No começo de toda live é assim mesmo, cara. Fica um ajuste, a gente vai ajustando o som, ajustando, né, a parte técnica aí para as coisas darem certo.
Vai ajustando aí. Aqui tá parada a tua imagem agora, eu não tô vendo. Não tá vendo? Tá? Agora tá movimentando, mas está um pouco falhando. Vai dizendo, meu querido. Conte um pouco de história para nós, que é a tua especialidade, que você é um contador de história maravilhoso. Rapaz, é o Como seguinte, é que é, Salatiel? Então, vamos, pessoal que não te conhece, né? Como é que foi lá atrás a tua vivência aí com os grandes mestres, quando você cresceu com toda essa cultura? Como é que foi depois para transformar isso em um conhecimento teórico? Como é que está a tua vida agora? Vamos falar então de passado, presente e depois de futuro. Diga lá, a palavra é sua. assim, no meu ponto de vista e através do meu próprio depoimento como cidadão, eu vejo a cultura como uma oportunidade, né, uma janela para a inclusão social, para a acessibilidade através dos segmentos das artes. E a minha história ela tem muito a ver com esse conceito, né, com essa interpretação. Meu pai, um sanfoneiro chamado Reginaldo, que foi apelidado o Camarão na década de 60 por um cantor de coco, né, por um coqueiro chamado Jacinto Silva. Num programa de Grande Jacinto auditório. Silva. Isso. Eles participavam de um programa de auditório na Difusora de Caruaru, que era uma espécie de extensão da Rádio Jornal, né? Então, cada município estratégico, ele tinha uma difusora, que hoje seria aquelas, por exemplo, hoje não tem aquelas televisões que representam as grandes televisões, né? Por exemplo, a Globo não tem uma representante no Maranhão, Sim, tem uma representante. Pronto. As as difusoras faziam esse retransmissoras, papel. né? É. Então, antigamente, os programas de calouros, né? Então, assim, os artistas eram conhecidos nesse período. Então, quando um artista era lançado pela gravadora, as pessoas daquela região iam conhecer a fisionomia daquele artista quando ele ia se apresentar nos programas de auditório, que era ao vivo, né? O meu pai, ele começou na década de 50, ele chega a Caruaru, ele é de um município um pouco distante de Caruaru, e ele chega em Caruaru, compra um instrumento, né? Meu pai tocava o acordeão chamado acordeão diatônico, que é conhecido como sanfona de oito baixo, ou pé de bode, Pé de né? bode. Esse instrumento, ele chega aqui através de ciganos, né, de judeus, num ofício chamado caixeiro viajante. Ou seja, era um comerciante que pegava espelho, vestido, joias, e eles botavam nas bolsas e iam muitas vezes a cavalo ou em determinados lugares iam a pé, vender nos sítios. Hum. E um desses caixeiros viajantes, por exemplo, ele leva um acordeão diatônico para se distrair, né, nos seus intervalos. Quem vai aprender a tocar esse instrumento com ele e vai comprar um instrumento a ele é o pai de Luiz Gonzaga, né, seu Januário. Seu Isso está na Januário. referência. Isso existe até um depoimento no livro O Rei do Baião, que depois eu posso até, se você fizer um pôster falando dessa live que nós estamos fazendo, eu posso botar as referências bibliográficas, discográficas, Sim. né, e também de vídeos, né, que as pessoas que tenham curiosidade possam acessar e conhecer um pouco sobre a história E depois eu dos. vou colocar as tuas páginas, as tuas coisas sociais para o pessoal saber de toda a tua história aí, tudo Uhum. que você já escreveu. Bom, meu pai começa a morar em Caruaru, ele entra no lugar de um músico chamado Hermeto Pascoal, porque na Rádio Jornal tem outro músico chamado Sivuca, que vai para o Rio de Janeiro, né, a convite não só da Carmélia Alves, que era considerada a rainha do Baião,
mas também por Luiz Gonzaga. Surge a oportunidade dele ir para o Sudeste, e aí é chamado Hermeto Pascoal para vir para a Rádio Jornal do Recife, e aí surge uma vaga em Caruaru, e é justamente meu pai que vai fazer o teste e vai ficar, né, em Caruaru. E aí ele vai conhecer o grande ídolo dele, né? Isso em que ano? Isso, ele entra na rádio em 1952. 52. É. Então ele era conhecido ainda como Reginaldo Alves. Então, em alguns discos, por exemplo, de Abdias, de Marinês, Três do Nordeste, até um disco de Tim Maia, você vai encontrar esse nome, Reginaldo Alves, que ainda não era chamado de Camarão. Ele também era compositor e letrista, né? Hum. E aí ele começa a conviver com esse pessoal, conhece Luiz Gonzaga ainda com o nome de Reginaldo Alves, que era também conhecido como Galego, né, da sanfona. Inclusive tem até uma história interessante que Luiz Gonzaga vai divulgar a Cauã, um baião, mas só que ele não leva a sanfona. E aí o pessoal insistindo muito, né, que ele tocasse a música, né? O locutor disse: "Mas tem a sanfona aí de Galego, a sanfona de Galega aí para cantar essa música". E Luiz Gonzaga era Tá muito falhando um sisudo pouco nesse agora. tipo de coisa. Tá escutando agora? Continue, continue. Luiz Gonzaga era muito sisudo nessa questão de tocar com outro instrumento, de outro músico, entendeu? Ele não gostava muito, mas com tanta insistência, ele pegou a sanfona do meu pai. Só que a sanfona do meu pai era uma sanfona de baixa qualidade, né? O primeiro instrumento dele, estava batalhando, então Luiz Gonzaga danou a fazer cara feia tocando e fazendo cara feia porque o fole era afogado, né? Aí quando terminou, aí Luiz Gonzaga disse: "Olha, essa sanfona é feito cachorro de rico, né? Só serve para bufar. Ou seja, um fole muito folgado só serve para fazer evento, né?" Meu pai fica um pouco envergonhado, mas depois ele brinca com meu pai e aí Fraco, né? começa uma amizade, né, deles dois. E apesar deles terem se encontrado no aniversário de Brasília, né, foi quando o meu pai foi e mestre Vitalino, que é um senhor que faz artesanato, faz uns bonecos de barro, né, ficou muito conhecido aqui no Nordeste com esse tipo de objeto, né? Eu brinquei muito de carro de boi, né, com esses bonecos que eram feitos de barro, né? Então eles se encontram em Brasília, mas eles só vêm criar uma amizade mesmo na radiodifusora. Meu pai, ele começa a ter uma popularidade e aí começa a ter uma convivência na minha casa desse pessoal. Por exemplo, eu conheço o Luiz Gonzaga eu desde criança, mas não via Luiz Gonzaga como um artista. Eu via Luiz Gonzaga como um amigo do meu pai que tinha umas características do sertão. Ele lembrava meu avô, lembrava meu tio, né? Então, assim, as conversas que eu tinha com o Luiz Gonzaga mesmo era sobre passarinho, sobre cavalo, né? Era coisa de sítio, não tinha essa coisa de falar de música, eu não enxergava ele como artista. Só depois de velho que eu vim compreender a importância dele como artista. A mesma E coisa você era Marinês, a criança, mesma né? coisa Lindu, né? Conheci Genário ainda garoto. Genário tinha um cabelo Black Power, né? Quando chega com o Marinês aqui em 1970 para fazer shows aqui com o Marinês, e o Genário era todo boizinho. Era calça boca de sino, cabelo Black Power, entendeu? É mesmo? Era Uma boizinho, era moda. cabeça. E quando a gente se encontra, ele lembra muito dessa época, porque eu era muito sisudo, Olha, né? deixa eu Eu tirar era uma muito foto. matutão. E quem gostava Tá falhando muito aí, Salatiel. tá? Eu preciso que você veja a conexão aí. Deixa eu ver se eu me aproximo.
Será que eu me aproximando mais do teto? Deixa eu ir para ali que tem luz ali. Quem gostava de abusar muito comigo era a Cobrinha, do trio nordestino, né? Do trio nordestino. Era. Quando o Lindu ia lá para casa com Cobrinha e Coronel, Hum. aí ele ficava perturbando comigo até eu me irritar, né? Só que teve um dia que Genário estava lá em casa e eu tinha uma bota aquelas botas de faroeste, né? Aquelas botas bicudas, que chamava cavalo de aço. Aí quando meu pai não tava vendo, aí eu um chute na canela de Cobrinha que Cobrinha ficou imitando o Saci lá e até hoje o Genário não esquece disso. Toda vez que a gente se encontra, o Genário comenta sobre isso. Então Então eu fui convivendo. me fala uma coisa, ô Salatiel. Me fale assim, alguns nomes aí que você via frequentando de vez em quando aí pela tua casa, por esses lugares, por esses encontros aí. É, existia na época uma coisa chamada caravana, Ah, certo? Luiz Gonzaga, tanto ele ia só, né? Luiz Gonzaga ele tinha um ritual, assim, com os seus discípulos, e sempre que ele chegava na região, ou ele ia tomar café, ou ele ia almoçar. Então ele chamava aquele grupo, principalmente os sanfoneiros, né? Para ir conversar com ele, contar como é que a pessoa estava, como é que estava a música, né? Como é que estava a situação. Então fazer era um meio que social ali, né? era mesmo que um chamado. E o meu pai via Luiz Gonzaga Falhou. basicamente como uma entidade, né? Então tinha aquela coisa, todo mundo se arrumava, né? Geralmente quem ia com ele era eu, que era o mais novo, né? E aí a gente se arrumava e tinha aquela coisa de se comportar, não pedir nada, né? Meu pai tinha essa preocupação. Então, mas também ele ia com as caravanas. Quando ele ia com as caravanas, aí ia todo o pessoal da RCA Vitor, né? Também ia o pessoal com Abdias, que era o sanfoneiro produtor, né? Da Poligram e também ex-marido de Marinês. Olha Né? o peso da turma. Então lá em casa ia Marinês, Três do Nordeste, Trio Nordestino, né? Luiz Gonzaga, Genário, Sivuca, Ari Lobo, Você é né? Esse louco. pessoal, Jacinto Silva, Del do Baião, esse pessoal que era do segmento, né? Não era Você tá comum. falando aí, eu juro que tá me arrepiando o braço aqui, entendeu? Só de ouvir. Então era comum esse pessoal. Tanto, por exemplo, eu chamava Sinuca, eu não chamava Sivuca, né? Então, na década de 70, meu pai vai ser o diretor musical de um palhoção, né? Que era tipo um circo, né? Como um circo voador, por exemplo, só que era de questão de signos que representavam Opa, a, falhou. a tradição, Só que era o né? quê? Era, que eram signos, ou seja, tinha que ter palha, né? Tinha que ter características, elementos como estilogravuras, elementos que caracterizavam a coisa do Nordeste, a coisa da raiz, a Certo. coisa do camponês, né? Então, quando era uma coisa no sítio, era chamado de palhoça, né? Nas cidades começou a chamar de palhoção, porque era uma palhoça maior, Hum, entendeu? Então tinha palco para uma estrutura que é mais ou entendi. menos semelhante ao que se tinha antigamente aqui, que era chamado de samba dilatada. Samba dilatada era uma forma de festa, certo? Então, por exemplo, quando eu dizia para Samba você, Evandro, vamos lá dilatada. para o samba dilatada. Quando eu dizia para você, Evandro, vamos lá para o samba dilatada na casa de seu Bill, você sabia que ia ter uma música ao vivo, você sabia que ia ter um terreiro batido para se dançar, certo? E para dançar nesse terreiro ia ter uma coisa chamada cota, que Hum. hoje é comparado ao cover, É a cota. certo? Ia passar a cota, né? Quando o cara tava dançando com
a sua parceira, Parceira. quando ele passava na frente do sanfoneiro, o sanfoneiro parava. Quando o sanfoneiro parava, ele tinha que dar a cota, entendeu? E tinha uma Sim. coisa chamada bodega, que era o local Ah, onde tinha as bebidas, que geralmente eram refrigerantes, como a Coca-Cola, a Fratelli, só que não tinha gelo, né? Então era bebidas quentes. é? E tinha uma bebida chamada gingibirra, que era um suco de abacaxi. As pessoas tiravam o sumo do abacaxi, misturavam com bebida alcoólica, ou sem bebida alcoólica, né? E depois colocava só o suco dentro do abacaxi. Então você tomava no próprio abacaxi, agora só o suco dentro, Entendi. entendeu? Então os palavrões começaram a ser executados, por exemplo, relembrando o São João. Então Hum. depois do São João ia ter festas, porque não era comum ter todo final de semana uma casa de show, até porque nessa época não existia casa de show específico para forró, certo? Os E eventos aí o que teu eram pai, ele tocava dentro desse universo. é, meu pai tocava na rádio difusora, era músico da rádio difusora, Garanhuns. e quando tinha as festas, que eram chamados ou de bailes, né, ou no caso de samba de latada, ou casamento, ou bodas, né, a expressão, por exemplo, a expressão de confraternização de empresa vem surgir uma West Company, né, que era uma empresa inglesa, que vem trazer essa coisa de a empresa fazer uma festa para os seus funcionários. Boa. No Nordeste não era comum esse tipo de coisa. Por isso que a palavra, por exemplo, a palavra forró, que hoje se entende como uma coisa que é unificada, né? Nessa época não era. A palavra forró ela só vai ser divulgada como se fosse uma referência das macro-regiões a partir da década de 50. A palavra forró ela só era usada no sertão da Bahia e algumas regiões da Paraíba, certo? Não era Interessante comum, isso. não era comum você chegar em qualquer região do Nordeste e dizer onde é que tem um forró aqui. Muitos não sabiam nem o que era isso. Então, Porque deixa eu aproveitar esse gancho. A Iris, a minha parceira, ela fez algumas perguntas, ela fez umas pesquisas boas sobre a tua obra aí, né? E ela escreveu algumas perguntas legais para te fazer. Eu gostei muito das perguntas, eu deixei anotadinho aqui na letra dela. E aí, sem querer, está nesse tema que você está falando agora. Uma das perguntas é a seguinte: ela fala aqui que numa das palestras que ela viu, você falando aí, né? Você diz que existem indícios da palavra forró, né? No século XVIII, no Pará e no sul do país, e no norte, misturado ao lundu. No sul, na cultura gaúcha tal. Então, como é que é isso? O forró, a gente tem essa noção que o forró é do Nordeste, absolutamente do Nordeste. Na verdade, já existiam outras é, na, manifestações. na realidade, histórias, né? Não história, Falhou, peraí. certo? Existem histórias, ou seja, existem correntes de Aham, pensamentos sobre a origem dessa palavra, sim. certo? Uma das correntes, ela vem de um conceito de que essa empresa chamada West Company, que é uma empresa inglesa que vai vir fazer a ferrovia no Brasil, ela vai fazer uma confraternização para os funcionários e vai chamar de Tá falhando. for all, que significava para todos. Então, Tá forró travando, seria uma Salatiel. corruptela dessa expressão, dessa frase, né? Essa é uma história que alguns defendem como conceito de verdade, certo? A outra corrente é que essa palavra vem de origem de uma palavra chamada forró-bodó, certo? Que é uma Sim. expressão que pesquisadores como Luiz Câmara Cascudo vai dizer que é de um dialeto dos grupos malês, são grupos africanos, certo? No meu ponto de vista, há controvérsia sobre essa interpretação.
já que eu já fiz algumas pesquisas e fui atrás de pessoas especialistas na questão linguística, né, de origem africana, e essa expressão for não existe em nenhuma linguagem africana, né? Dentro de um conceito comum, a gente pode falar algumas expressões como zabumba, né, zambelê. Você vê que essas palavras elas não contêm, né, sílabas ou fonemas próximos a essa questão de forró ou for, né, essa expressão. Há outra corrente que diz que essa palavra ela vem de origem de uma palavra em francês chamado forró bordão, né, que na realidade é quando Augustinho, né, o Papa, ele percebe que a igreja tinha uma necessidade de uma música sacra. Já existia a música secular e percebe que devia fortalecer a música sacra. Ou seja, já existia uma língua padrão, que era o latim, né? O latim que a igreja permanecia com aquela fonética, toda aquela questão, né? Que geralmente a gente escuta muito os antigos, né? No Pai, Filho, Espírito Santo, né? Eles tinham uma expressão, a sonoridade característica da religião, da crença. Eles também tinham signos e símbolos que representavam a religião. Também tinham vestes e rituais que caracterizavam a religião. Faltava a música. Daí é quando surge o canto gregoriano. Peraí Certo? que travou o negócio aí. Entendeu? Vamos lá. Quando surge o canto gregoriano. Então aí passa a difundir na Europa, através dos monges, que o Papa queria que todas as igrejas cantassem iguais. Toda igreja que fosse católica, apostólica romana, deveria cantar no mesmo formato. E foi tentar induzir aos músicos das regiões que aquela música que eles tocavam, que era música secular, não era uma música de Deus. Não deveria ser tocada. A cultura popular não deveria ser tocada. O que vai acontecer? Esses músicos, eles vão aprender as técnicas, né, que chama for-bordão, que seria contrapontos, seriam as técnicas que eles vão aprender, e em vez de eles pararem de tocar as músicas populares, eles vão pegar aquela técnica e vão executar nas músicas populares. Ou seja, o tiro vai sair pela culatra, né? E através de uma forma de repúdio do Papa em relação a isso, ele vai dizer que o for-bordão, né, seria uma música de baixo escalão, uma música do demônio, né? Então ele vai começar a ser conhecido na Europa como uma coisa de má qualidade, uma coisa que não é para família, é onde só tem confusão. Sempre ligado ao profano, né? É. Então, mas aí não vai adiantar porque vai se popularizar, né? Então, essa palavra, ela vai ter um percurso histórico e aí ela vai ter um ressignificado. Então, de forró bordão, forró bodó, né? Essa é uma corrente. Não tem documentações que comprovem nenhuma dessas correntes como verdade. Existem grupos que defendem a ideia, o conceito de que seja verdade, mas historicamente a gente não pode dizer surgiu nesse formato, entende? Esse é um assunto já bem mastigado no mundo acadêmico, né? Que como todos os conceitos acadêmicos não chegam em lugar nenhum, sempre fica morrendo, né? Os caras com 200 anos discutindo a mesma. Mas Coisa. o que eu acho relevante é a finalidade Travou. do forró, entendeu? O que eu destaquei lá quando eu estava lá no fórum é que a função o que eu vejo hoje, né, a garotada, né, vocês aí do Sudeste, captar o conceito do que surgiu no século XVIII, muitas vezes sem ter o contato, né, sem saber que aquilo surgiu por esse motivo, mas é como se a história tivesse se retornando ao seu estado de origem. E eu acho isso magnífico,
porque a essência da cultura, ela consegue resistir o tempo, consegue resistir os preconceitos, né? E manter a sua essência natural. O forró ele surge como uma manifestação de libertação espiritual, corporal e social. Ou seja, o evento forró era um momento onde as pessoas não reconheciam a diferença de classe, a diferença de cor, a diferença de etnias, né? Elas se confraternizavam pela oportunidade de estar vivos e pela oportunidade de ter o seu alimento durante o ano. Então, era uma confraternização com esse objetivo. A primeira vez que eu fui para ir para o Sudeste, para ver, né, os nativos, né, porque eu fui para o Sudeste no período da década de 90, mas eu ia para forró de imigrantes. Eu ia para Peito Sertanejo, eu toquei em Peito Sertanejo, toquei no Diamante Cor-de-Rosa, né? Eu fiz o lugar aí de um zabumbeiro chamado Azeitona, né? Então eu toquei nessas casas, mas eu tocava para casas de imigrantes, onde tinha todo um conceito construído do que seria forró de raiz, que seria tradição. Então, através das vestes, né? Então tinha toda uma história. Eu não tinha Agora tido travou contato aqui. ainda com esse universo. Cortou? Tá, voltou, voltou. Pronto. Eu Então, não tinha tido A Iris fez uma pergunta aqui, Salatiel, aí na hum. tela mesmo, vê aí. Esse momento do século XVIII acontece em quais estados do Brasil? Olha, na região do sertão é um processo muito natural. Você vai ter litografias que vai identificar isso na Bahia, né? Você vai ter pessoas que vão vir, por exemplo, como os holandeses, você pessoas que vão trazer, vai ter um benefício histórico muito grande, porque eles vão trazer arquitetos, pintores, né? Que é uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. É onde vai dominar as capitanias de Pernambuco, da Paraíba. Então eles vão trazer essas pessoas e essas pessoas vão registrar isso em pinturas e litografias, certo? Contudo, a gente não pode dizer que só existia naquela região, né? Mas no sertão é onde se tem documentado que isso já existia, entende? Porque quando a gente vai Sim, falar de história, e principalmente falar de cultura, a gente tem que entender que cada macro-região ela vai ter as suas próprias identidades e características. Por exemplo, em cada região você vai ver instrumentos sendo executados que não existem em outra região. Você vai ter sotaques diferenciados. Por exemplo, aí em São Paulo, mesmo todo mundo falando um sotaque semelhante, né, que é o sotaque paulista, mas se você for para o interior, você percebe que tem uma, uma característica mais é, específica do que o pessoal da capital. Não é isso? Quando você chega em determinada completamente. região, não é isso? Então, Claro. isso vai acontecer em todas as regiões. Então, assim, às vezes é uma visão simplória e as pessoas pensam que porque é Nordeste, é um padrão. Todo mundo fala igual, todo mundo come a mesma coisa, né? E isso vai diferenciar pelas influências dos povos que vão colonizar aquela região. Uhum. Então, assim, para entender o Nordeste, o Brasil em si, mas eu falo em Nordeste porque é a minha área de pesquisa, para você entender Claro. o Brasil, o Nordeste, você vai ter que entender, né, a cultura cigana, você vai ter que entender a cultura indígena, você vai ter que entender a cultura africana, né, e alguns grupos europeus. Então, quando esses grupos se encontram em determinadas regiões, eles vão criar características específicas. Por exemplo, se você prestar atenção, o imigrante, que ele é do sertão, quando ele dança, você vai perceber uma característica corporal da região, que é manter a parte superior do corpo, ou seja, os ombros e os braços firmes,
e só movimentar o quadril e as pernas. Quando você for com um forró de imigrante e você perceber as pessoas dançando nesse formato, geralmente essas pessoas elas são da região chamada de sertão. Quando você vê um imigrante que ele tem movimentos corporais de ombros, braços, né, e frases mais expressivas do agreste para o litoral, que aí vai ter a influência É cultural que de cada travou aí. região, ela também afeta a expressão corporal de cada povo. Lembrando que a dança, ela é uma linguagem, né? Pronto, Chegou aí? chegou. Pronto. Calma. Tem, Deixa eu aproveitar esse contexto que a gente está falando então da dança eu falo e demais, fazer né? uma outra pergunta que a Alice fez aqui que eu acho que é interessante. Ela falou o seguinte, lá no teu blog, você estava falando em um certo momento da desvalorização da cultura popular pela sociedade em detrimento à cultura erudita, né? Então, Uhum. ah, que você transita entre essas duas esferas, né? Que você cresceu na cultura popular, com toda essa coisa das pessoas que tiveram à tua volta, teu pai, a tua cultura, e depois adulto você foi para dentro das universidades e foi estudar na teoria a história, né, de como é que funcionava tudo isso, né? Então, como é que É, você acha que, eu quando crio. Prossiga. onde é que você acha que mescla tudo isso, né? Que a gente tem essa questão aí. Primeiro, então, são dois polos, né? Uma questão é do erudito e do popular, e outra questão é do sudeste e do nordeste. São dois blocos diferentes, mas que acho que eles têm a ver aí. E, desculpa, e aproveitando o contexto, acabou de acontecer aí essa questão da postagem do cidadão lá que falou do Acisão, que fez aquele comentário desnecessário e tal. Eu acho que isso aí tá somado aí. Como é que você vê tudo isso? Olha, são duas questões distintas, né? Primeiro, essa questão. Eu despertou essa questão da história, porque eu fui para o Conservatório Pernambucano de Música e o meu professor era um padre. Então, ele falava da teoria de uma forma sedutora, da história, né? Do porquê das coisas. Isso me despertou a procurar os significados das coisas, a origem, né? Por que essas coisas Sim, aconteciam. Com o tempo, comecei a lecionar e sempre tentava trazer o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, né? Quais os motivos, o que fez aquilo existir, né? Era uma coisa meio Woodstock, né? Para como é muitos, que é? era uma coisa meio Woodstock, né? Meio cabeça Ah, para sim. muitos, porque em determinadas artes as pessoas têm a mente muito fechada. Então, Sim. quando você coloca os conceitos de Sócrates, né? Por quê, quando, onde, como, isso desperta um certo desconforto, né? Porque as pessoas não estão preparadas para esse tipo de coisa. E, no meu ponto de vista, esse era meu caminho. Por isso que eu estou, como acadêmico, em benefício à cultura popular, para desconstruir preconceitos, né? E apresentar conceitos. Eu não tenho a pretensão de dizer quem é certo, quem é verdade, quem é raiz, quem não é. Eu procuro trazer os elementos para que a pessoa ela possa, com o seu conhecimento intelectual, absorver e tomar sua própria conclusão, né, em respeito do que se está acontecendo. Entende? Deixa eu te fazer uma pergunta, Salatiel. Aliás, olha só, agora são 6h40, a gente começou às 6 horas, e o Instagram, eles, a cada live, só permite 1 hora. Depois o sinal Uhum. cai e tem que começar de novo, independente. Então, a gente tem, teoricamente, nesse primeiro bloco, 20 minutos somente. Eu queria te perguntar o seguinte: você vê aqui em São Paulo
agora há pouco tempo para o Fórum do Forró Patrimônio, né? A gente se conheceu pessoalmente, eu acho que ali, né? Tivemos a Foi. oportunidade de estar juntos lá na mesa, enfim. E eu não sei se você teve a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas daqui e saber que houve esse, assim, da boca das pessoas, como é que é, né? Que houve esse circuito que foi chamado lá atrás de forró universitário, que começou um pouco aqui em São Paulo, que depois o Fala Mansa explodiu no Brasil inteiro, enfim, esse contexto que colocou o forró pé de serra, o forró raiz, a música, né? De novo nas grandes mídias por um período, por alguns anos, aí 10 anos mais ou menos. E aí essa molecada nova veio e fez uma nova roupagem da música e uma nova dança, e isso acabou levando o forró depois, consequentemente, para a Europa e para o resto do planeta aí. Como é que você vê isso em relação à cultura do forró do Nordeste? Porque eu costumo dizer que é uma outra matriz de movimento, é um outro lifestyle, é um outro estilo de vida, o forró aqui no Sudeste, e no Olha, Centro-Oeste e no Sul. A gente, eu diria que uma das características que eu vejo é o seguinte: primeiro que você tem, nos bailes é tudo muito diferente. Nos bailes, a grande maioria das pessoas não é casada ou não está em par fixo, todo mundo troca de par o tempo todo para dançar, o baile é um baile mesmo, as pessoas não estão só assistindo a banda tocar, né? Não é só uma coisa de contemplação e de assistir, né? Uma banda tocando, mas é muito mais do baile mesmo, de dançar. Tem um gosto muito grande pela dança. Como é que você vê essas diferenças aí? olha, eu vou comentar nesse aspecto aí em dois caminhos, certo? Primeiro, Certo. o caminho da ciência, certo? Do Eu quê? vejo a cultura ela como um movimento vivo social. Logo, ela vai através, seja da região, ou seja da convivência social que ela vai se adaptar, ela vai mudar, ter outros rumos, ter outras características. Isso é natural de qualquer Claro. cultura, né? Eu não posso expressar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. É, um pesquisador chamado Mauro de Andrade, certo? Em 1980, 1930, ele faz gravações, por exemplo, de terreiros, e depois de 20 anos, né, Peraí que grupos travou. pesquisadores, Mário de Andrade, o quê? Peraí. chegou, Parei no Mário de Andrade. pronto, ele vai fazer gravações no Nordeste em 1930, certo? Vai passar um período de 3 a 5 anos fazendo registros da cultura brasileira popular, certo? Hum. E grupos de terreiros, né, das crenças chamada candomblé, assim como grupos populares de cavalo marinho, né, de maracatu, esses grupos vão ser revisitados 20 anos depois e vai mostrar aquelas gravações aquele grupo, e o grupo atual não vai reconhecer aquilo como se fosse autêntico. Você entende? Peraí que travou. Então, assim, o mesmo, Vamos lá. ele vai para os mesmos locais, só que por ser muitos anos passados, vai ter novas gerações, a mesma geração que foi gravada. Então, aquele grupo, Peraí. Tá falhando, Salatiel. Deixa eu perguntar para a galera. Para mim tá falhando muito aqui, galera. Todo mundo aí tá sentindo isso ou é só eu aqui? Será que é o meu sinal? Ou será que todo mundo tá sentindo travando? Continua aí, querido. Vamos lá. Vamos tentando aqui. tá parando, né, nega? Então, assim, esses mesmos grupos
É isso, voltou agora, o teu. O teu Opa, foi que agora travou foi. agora para mim aqui. Entende? O pessoal está falando que está travando bastante, né? Está travando. Às vezes É, trava. porque eu Você acho que é tá alguma. Eu você tô tá num no sinal do edifício. teu celular? Eu tô num edifício aqui. Eu tô no celular. Mas no teu sinal ou no sinal do Wi-Fi aí? Não, aqui eu acho que não tem Wi-Fi, não. Aqui Tá. é Porque tá travando, de vez em quando trava, mas vamos embora. Algumas pessoas pronto. disseram que tá tudo normal, então eu acho que é o sinal de cada um. Bora. Uhum. Então, assim, o que eu quero mostrar como exemplo nessa questão é que a cultura vai se adaptando às necessidades sociais do seu tempo. Ou seja, a cultura ela não é estática. Então, você vai ter processos distintos no período de vivência desse forró urbanizado. Que, na realidade, esse forró que surge em 1946, ele é baseado nas matrizes, certo? Então, assim, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga e Zé Dantas, depois vem Pedro Sertanejo, eles vão construir uma imagem de identidade de raiz, certo? Inspirados em outros movimentos, né? Como os romancistas de 30, né? Como o movimento conservador aqui de Gilberto Freire, né? José Rodrigues de Carvalho, Batista Siqueira. Então, assim, isso vai ser uma construção do que seria a verdade, do que seria a tradição nordestina, do que seria propriamente o Nordeste. Tem um livro Hum, de um pesquisador chamado Duval Muniz, que o título, inclusive, é esse: A Invenção do Nordeste. Então, ele é fala sobre mesmo. esse processo político, né, sociocultural, da onde essas pessoas vão criar essa imagem, né, onde elas vão se inspirar para criar essa identidade, né? Então, você tem um processo que ele vai amadurecendo aos poucos. A intenção de fazer, né, quando surge como propagador, né, e divulgador desse segmento que nós chamamos de forró de raiz, a primeira matriz vai ser a música. Então, o objetivo dela, qual é o objetivo dela? É estão no Sudeste e reconhecerem o seu conceito de identidade individual num pensamento coletivo. Aliás, quatro, que vão ser do sertão do Nordeste. Chegou? Vamos lá, pensamento coletivo. Você vai ter quatro pessoas do sertão do Nordeste. Luiz Gonzaga, que é do sertão, que é o Araripe. Você vai ter Humberto Teixeira, que é do sertão central. E você vai ter Zé Dantas, do sertão do Pajeú, que depois tem outro sertanejo, que vai ser Pedro Sertão. Então, essas pessoas elas vão pegar as lembranças que elas têm das suas regiões, certo? E vão construir essas lembranças como fosse uma identidade coletiva. Era que tá falhando. É. Chegou? Tá no vai e vem. É. Desculpa te interromper, querida. A gente tem mais 10 minutinhos aí nesse primeiro bloco. E Uhum. eu queria, então, Pronto. Então, que a gente falasse um pouquinho dessa questão do forró enquanto patrimônio cultural, que começou uma luta por aí, pela Paraíba, por Pernambuco, já chegou em São Paulo, já passou por outros estados do Brasil aí, né? são 14 E tá estados uma que estão luta aí, envolvidos. tá uma luta para que o forró se torne primeiro patrimônio em nível municipal, em nível estadual e depois em nível federal, né? Como é que você vê isso? Isso. Atribuir É aí que políticas falhou. públicas, né, De para novo. fomento. O objetivo principal, certo, é que possa criar políticas públicas para fomento, para propagação, para divulgação
dos segmentos de forró, ou seja, as matrizes, a dança, a sim. literatura, a música, né, a gastronomia. Então, Cordel. essas matrizes que elas tenham possibilidades, através de políticas públicas, que possam ser inseridas nos campos pedagógicos, né, das escolas, que possam ser usadas como ferramentas de formação social, de inclusão social. Deixa eu ir mais para cá para ver se chega. E agora chegou? Para mim está travado o teu vídeo, não estou te escutando. Cortou o teu. Desapareceu. Ah, é? Eu acho Ah, que as agora chegou. internets estão falhando aí. É, eu acho que é muita gente em casa, né, usando. É, são os sinais de cada lugar, né? Da acordeão. Entende? Pronto. Então, na realidade, é uma forma de divulgar, tanto para as instituições públicas como privadas, inclusive até para a sociedade em geral, entender que forró ele pode ser empregado como uma ferramenta social, uma ferramenta de Perfeito. inclusão, uma ferramenta educacional, né? Que entretenimento é uma coisa secundária do que seria forró. Então aí a gente volta para aquela pergunta que você falou, né? Quando se percebe as distâncias culturais da interpretação do que seria forró. O forró ele surge primeiro como uma identificação, né? As pessoas começam a entender que o forró seria uma identidade do sertanejo e depois passa para ser do Nordeste, né? Só que essa linguagem, por ser uma linguagem muito popular, ela vai ser ressignificada pelos camponeses de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eles vão entender que aquela linguagem também pode ser identificada como a sua região, por serem agricultores, por ser camponeses, aquela linguagem é muito semelhante, ou seja, de trabalhar com a terra. Geralmente ligado ao meio do campo, né? Ao meio agrícola, A inferiores, princípio, né? o forró, o seu conceito linear, ele surge, né, do camponês, da história né, da cultural do camponês. Mas só que ele vai seguir outros caminhos. A princípio, começa na década de 70, quando aqueles que não são camponeses, mas são descendentes de camponeses, começam também a se reconhecer, porque lembra do avô, lembra dos lugares que visitavam, né? E aí vai surgir As grupos como os Tropicálias, histórias. vai surgir grupos como os Tropicálias, vai surgir um grupo cearense que vai surgir Fagner, vai surgir Zé Ramalho, né? Então você vai ter pessoas do litoral que vão também se encontrar naquele conceito. E já são pessoas que vão ter uma visão diferente daquele do sertanejo. Porque ele Deixa eu não vai. perguntar aqui uma coisa, desculpe. Uma pessoa perguntando aqui, a Maria Louquinha, o nome da pessoa aqui. Qual é o momento em que o forró teve maior destaque? Na década de 50 é o seu maior momento, certo? Tá? Na década de 50 ele vai tocar em todo o Brasil, certo? Vai chegar um momento que a RCA Victor vai ter uma gravadora só para imprensar os discos de Luiz Gonzaga. Uma coisa até então inédita, né, no mercado,
fonográfico, certo? Vai ser tocado também na Europa, em diversos cantos, né? Humberto Teixeira vai para a Alemanha, dar palestra na Alemanha, né? Luiz Gonzaga vai para a França, né? Vai ser um momento muito forte da cultura popular, até porque o forró ainda não no conceito de estilo musical, mas o baião, né, e seus parentes, que Luiz Gonzaga ele vai ter uma sensibilidade de quando o baião faz sucesso, ele começa a trazer elementos que fortaleçam essa ideia. Porque da década de 30 até a década de 40, era muito comum surgir gêneros musicais, faziam sucesso e depois desapareciam. Então a preocupação dele era que quanto mais gêneros tivesse, mais possibilidade tinha de que a música nordestina durasse. Deixa eu fazer um paralelo aproveitando aí, Salatiel, rapidinho, que é como eu vejo o forró, como é que ele fez sucesso na Europa e depois no resto do planeta agora nos últimos 15 anos mais ou menos, que eu vejo da mesma forma, que outras culturas brasileiras também foram há muitas décadas para fora do país, mas como foram somente na forma de entretenimento, ou seja, era um show num palco, as pessoas estavam sentadas vendo aquele show, e depois ela ia para a casa dela e continuava a vida dela. Isso era um cenário. De 15 anos para cá, você teve a coisa da dança, né? Além da música, professores de dança foram criando uma cultura, como fazer, pegar do zero e criar quase que uma religião, né? Você doutrinar. Dizer, olha, isso é o forró, dança assim, nesse modelo, e depois as pessoas apresentaram as bandas e os trios durante as aulas. Mas depois, pessoalmente, os trios começaram a ir para fora. E aí, quando iam, as pessoas ficavam loucas para ver esses trios. E não só para ver, mas para dançar. E isso criou uma interação muito forte entre essas pessoas, que não era mais só entretenimento, mas elas se sentiam um agente participativo e, portanto, um agente multiplicador. Eu vejo assim, né? Esse É, novo forró, né? é porque, na realidade, historicamente, vamos ter cada um no seu auge, né? A matriz música, ela vai ter seu auge na década de 50, que vai propagar a matriz dança. Contudo, pela uma questão cultural, você vai perceber que a música ela vai chegar nas pessoas através das rádios, através dos discos, mas a sua manifestação corporal, não. A sua Sim, manifestação corporal vai se manter dentro das etnias, ou seja, dentro dos rituais dos migrantes ou na sua região de origem. Então, perfeito. novos grupos, eles não vão ter o contato, né, com essa expressão chamada matriz, né, a Uhum. raiz. Né? Então, as pessoas vão ser seduzidas pelas músicas, né, e vão se manifestar com o seu corpo através das influências que ela conhece. Ou seja, passos e movimentos de outros gêneros musicais e eles vão entender que são satisfatórios ser expressados naquele momento. Aí por isso que eu digo a você, se a gente voltar lá para o século XVIII, quando a gente entender, por exemplo, que grupos como os jeses, os malês, né, os carons, que são os ciganos, que eles entendem que a dança é uma linguagem, é um meio de comunicação e que a sua expressão corporal é construída como uma fala, né, assim como a linguagem escrita ou linguagem oral, então a pessoa vai fazer os movimentos contando a sua história ou a expressão do que está sentindo com a música. E isso é o que vai acontecer na década de 90. Apesar de não ter a convivência com